Olá, eu sou a doutora Anafícia Costa Araújo, reumatologista, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre lúpus eritematoso sistêmico. E o que é o lúpus? É uma doença autoimune, crônica, inflamatória, que pode comprometer múltiplos órgãos e ou tecidos. Ela evolui com períodos de atividade e remissão. Os pacientes podem apresentar vários sintomas, já que é uma doença que pode inflamar vários tecidos, mas ele pode evoluir com períodos sem que apresente nenhum tipo de sintomatologia. É uma doença que predomina nas mulheres, pode comprometer todas as faixas etárias, mas predomina na mulher, numa proporção de 10 mulheres para um homem, entre 15 e 45 anos de idade. O lúpus pode comprometer apenas a pele, sendo considerado um lúpus de evolução cutânea, ou pode evoluir com manifestações que podem comprometer o corpo inteiro, que seria o lúpus de evolução sistêmica. Geralmente, os pacientes que apresentam a forma cutânea são acompanhados mais com os dermatologistas, e os pacientes de evolução sistêmicas, ou seja, que pode comprometer muitos órgãos, são acompanhados pelo reumatologista. Não existe uma causa específica para esta doença. O que sabemos é que há uma predisposição genética e associada a vários fatores, dentre os quais fatores ambientais, hormonais e medicamentosos. As manifestações clínicas, os sintomas desses pacientes podem variar bastante. Geralmente, esses pacientes apresentam uma artralgia, que é dor nas articulações, algumas vezes com inflamação, as juntas ficam inchadas, vermelhas, quentes, associadas a perda de peso, febre, queda de cabelo, que a gente vai chamar de alopécia ou alopecia, presença de ínguas, gânglios, principalmente nas crianças, e dependendo do que está sendo acometido, nesse processo inflamatório, por exemplo, se há a inflamação nos pulmões, esse paciente vai ter um envolvimento pulmonar. Se é no rim, vai fazer o que a gente chama de nefrite. Se envolve o coração, vai fazer envolvimento cardíaco. E se envolve o cérebro, pode fazer manifestação cerebral, desde vasculite, convulsão, manifestação neuropsiquiátrica. O fato é que esses pacientes podem evoluir com bastante manifestação clínica. Geralmente eles apresentam a queixa inflamatória nas articulações, e na pele. Na pele, a inflamação é muito caracterizada por envolvimento em áreas expostas ao sol, então na face, no V do decote, nos braços. E na face recebe uma denominação bem característica, que é o tipo em asa de borboleta, que faz uma lesão avermelhada, no dorso do nariz e nas maçãs do rosto, que é bastante característica desses pacientes. Várias manifestações cutâneas podem acontecer nesses pacientes, desde as lesões podem ser agudas, subagudas ou crônicas. As agudas são essas lesões avermelhadas bastante comuns, como eu já citei, em áreas expostas ao sol. Mas os pacientes podem ter uma forma mais subaguda, que são lesões mais arredondadas, anulares, formato de circulares, anulares, no tronco, nos braços. E a gente também tem umas formas cutâneas mais crônicas, que são um rash que a gente chama de discoide, que são lesões que podem levar à atrofia. O rash discoide, a paniculite lúpica, e muitas vezes esses pacientes também podem apresentar lesões bolhosas, e as lesões elas podem se localizar nessas regiões mais expostas ao sol, mas podem comprometer praticamente todo o corpo. Depende do grau de inflamação que esse paciente apresenta. Como é que fazemos o diagnóstico dessas pacientes? Através dessas manifestações clínicas e de exames laboratoriais e de imagens, dependendo
do que está sendo acometido. Não existe um exame completamente específico para definir essa doença, mas a maioria desses pacientes apresentam o que chamamos de FAM positivo, que é um fator antinúcleo, onde são anticorpos, anticélulas, elementos celulares. E juntamente com essas manifestações, nós estabelecemos critérios para definir o diagnóstico dessas doenças. O tratamento do lúpus é individual, ele tem um caráter multidisciplinar e abrange o que está sendo comprometido, né, que manifestação clínica essa paciente apresenta. Então varia desde uso de anti-inflamatórios, de corticosteroides, dos antimaláricos, que tem um papel de extrema importância como imunorregulador, do uso de imunossupressores e imunobiológicos, dependendo de cada manifestação que esse paciente apresenta. Tratamentos se baseiam em medidas gerais e medidas farmacológicas, medicamentosas. Como medidas gerais, é de extrema importância a orientação em relação à fotoproteção, já que um dos fatores desencadeadores dessa doença é a exposição solar. Essa é uma medida obrigatória nesses pacientes. Eles devem utilizar a fotoproteção o ano inteiro, independente de temperaturas mais baixas. Além disso, então, nós temos a terapêutica medicamentosa, que depende daquilo que é do comprometimento orgânico que esse paciente apresenta. Então, que varia desde o uso de anti-inflamatórios não hormonais, de anti-inflamatórios hormonais, que são os corticosteroides, dos antimaláricos, que são fundamentais, já que eles são considerados os imunorreguladores de excelência nessa doença, e o uso de imunossupressores e imunobiológicos, dependendo da gravidade dos sintomas que esse paciente apresenta. E como encontrar um reumatologista? A Sociedade Paulista de Reumatologia apresenta sites onde se encontram os principais reumatologistas, não só da capital, como de todo o estado de São Paulo. E quem não se encontra no estado de São Paulo, que procure as regionais do seu estado.